Olá, amores! Hoje nós vamos fazer a atividade 10 das páginas 30, 31 e 32 do caderno de atividades 5. O nosso texto de hoje é uma receita. Nós já vimos algumas receitas, né? E nós sabemos que essa receita que nós iremos fazer hoje é uma receita que ensina a fazer algum alimento. Se fosse algum objeto, era uma instrução. Então, receita nos ensina a fazer algo, um alimento. Ela é dividida em duas partes, que é o ingrediente e o modo de fazer. E também ela é apresentada em tópicos. São as listas dos ingredientes, são os tópicos. Nossa receita hoje tem 3 partes, que são os utensílios, liquidificador, faca e copo. Tem também os ingredientes, que vão ser metade de uma banana, metade de uma maçã, metade de uma pera, um copo de leite, 2 colheres de açúcar. Nossa receita hoje é uma vitamina e o nome dela é vitamina saborosa. E também ela apresenta o modo de fazer, que é: descasque as frutas, corte as frutas em pedaços, coloque as frutas no liquidificador, acrescente o leite e o açúcar, bata por 1 minuto e sirva em um copo. Número 2. Desenhe como você acha que ficou a vitamina depois de pronta. Faça um desenho, uma ilustração. 3. Qual das palavras abaixo tem o mesmo significado de saborosa? O que é saborosa? Gostosa, maravilhosa, carinhosa. Pinte. 4. Pinte a figura que representa o liquidificador. Vai pintar apenas o liquidificador. 5. A receita é um texto que serve para divertir, ensinar a fazer algo ou contar uma história. Marque. A receita está dividida em 3 partes. Vai marcar o que é certo. Utensílios, modo de fazer, ingredientes, começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Como está dividida a nossa receita? Marque. 7. Escreva o nome dos utensílios utilizados para fazer a receita. 8. Pinte os ingredientes que foram utilizados na receita, só os que foram utilizados. 9. O modo de fazer está todo bagunçado. É possível fazer a receita desta forma? Sim ou não? O que pode acontecer se as instruções não forem seguidas corretamente? O que você acha que vai acontecer se a gente não seguir o passo a passo? Numere as instruções de forma que a receita possa ser feita corretamente. O passo a passo está fora da ordem. Coloque a ordem enumerando. 10. Pinte a sílaba que se repete em cada grupo de palavras. Depois você vai escrever no quadrinho e ao final você vai descobrir o nome de uma fruta saborosa. Aí você vai escrever o nome dela e desenhar. Fiz o primeiro, você continua. 11. Escreva as palavras que rimem. Olha só, vou fazer a primeira. Asa rima com casa. Continue. 12. Complete as palavras com S. Lembrando que nessas palavras o S vai ter o som de Z, porque o S, quando está entre 2 vogais, quando ele está no meio, o som dele muda. Ele fica com o som de Z. Ele só vai ter som de Z se estiver entre as 2 vogais, no meio das 2 vogais. Observe as palavras da atividade anterior e o que foi que você descobriu. Na 12, o que foi que a gente descobriu com as palavras, o som do S? Escreva aqui para mim. 14. Ligue cada palavra ao desenho correspondente. 15. Nas palavras que você ligou, você vai pintar as vogais que aparecem antes e depois do S. Localiza o S, pinta as vogais que vêm antes e depois do S. 16. Tem uma frase escrita, só que não está escrita só com palavras, está escrita com imagens também. Você vai ler ela
E no quadrinho ao lado você vai criar também uma frase, só que com palavras e desenho, do mesmo jeito. Nosso segundo texto é uma tirinha. E a tirinha é um textinho curto que serve para divertir. E ele é um textinho verbal e não verbal, porque ele apresenta frases e também apresenta desenhos e balões, como as falas. E a gente pode identificar as expressões dos personagens através dos desenhos. Vamos ler? Olá, garotinha. Dê um beijo e você terá uma surpresa. Schwack. Um príncipe? Aff, pensei que você fosse se transformar em cozinheiro. O que você achou dessa tirinha? Por que Magali preferia um cozinheiro? Quais são os personagens que tem nessa tirinha? E como é que a gente sabe que ela deu o beijo no príncipe? Por que Magali ficou irritada? Por que ela prefere um cozinheiro? Então vamos pensar o que foi que aconteceu nessa tirinha? 18. No seu caderno, você vai fazer uma lista das características do